dia 14 de Tevet. Nos conta o Rebbe anterior, extraído dos seus ensinamentos pelo nosso Rebbe, que o Spoler Zeide, chamado avô de Spoler, ele era um dos grandes mestres racídicos, e se conta que ele, em especial, era um homem de muito fervor. Todos os discípulos do Magid Mezritch eram pessoas muito elevadas, espiritualizadas, mas no chamado Spoler Zeide, esse chamado avô de Spoler, se notava um fervor especial, muito mais que os demais alunos do Magid. O Magid Mezritch foi o sucessor do Baal Shem Tov, o líder da segunda geração do movimento racídico, o mestre do Reb Shneur Zalman, autor do Tânia, e de diversos outros grandes rebes que deram prosseguimento à linha racídica. Então, entre os alunos do Magid haviam pessoas muito elevadas, porém o Spoler Zeide era mais fervoroso, entusiástico do que todos. Quando visitou o Alter Rebbe, certa vez ele visitou seu colega, o Reb Shneur Zalman, e na cidade de Liadi, no ano de 5.569 ou 5.570, isso era mais ou menos 1809 ou 1810, ele contou e ele explicou de onde vem esse fervor todo que ele tem. Ele contou que quando tinha 3 anos de idade, ele era uma criancinha, ele viu o Baal Shem Tov. Quando criança ainda, antes do Baal Shem Tov falecer, ele teve a oportunidade de vê-lo. Ele tinha ainda 3 anos de idade, e ele conta que ele se lembra que ele, o Baal Shem Tov, colocou sua santa mão sobre meu coração, e desde então eu sinto esse calor. Já que o mestre fundador do Hassidismo, o Baal Shem Tov, a isso ele atribuía todo esse fervor dele, que quando ele era criança, o Baal Shem Tov colocou a sua mão, a mão do Baal Shem Tov, sobre o coração do menino Spoler Zeide, e ele fala, isso repercutiu na minha personalidade, em toda a minha vida, e por isso eu sou uma pessoa tão fervorosa. E aqui conclui o Rebbe anterior nos dizendo algo muito importante. Um gesto de um tzadik, e mais ainda, vê-lo e ouvir sua voz, deve repercutir de tal modo que jamais seja esquecido. Aqui nós vemos o poder do tzadik, de cada movimento de um tzadik, de cada gesto de um tzadik. E aqui nós vemos o quanto a influência do tzadik é impactante. Esse Spoler Zeide, esse discípulo do Magid Mezritch, ele atribuía a isso, o fato de ele ser uma pessoa com tanto fervor e entusiasmo, ele diz que isso é consequência decorrente do fato do Baal Shem Tov, uma vez ter colocado a sua sagrada mão sobre o seu coração, quando ele era um menininho, uma criança de 3 anos de idade. Isso impactou e continua impactando ele por toda a vida. E daqui nós vemos o poder e o alcance de cada palavra de um tzadik, de cada gesto de um tzadik, de cada movimento de um tzadik. Como diz o Midrash, tzadikim domim leboram, tzadikim são pessoas tão elevadas, espiritualizadas, conectadas a Deus, por isso se fala que eles se assemelham ao Criador, e por isso também a sua influência é perene, eterna, contínua, etc. E o poder e o alcance das suas ações é fabuloso. Apenas ilustrando, se conta que logo quando o nosso Rebbe, que é o compilador dessa obra do Hayom Yom, quando ele se tornou Rebbe, logo nos primeiros tempos, um grande Hassid de Israel tinha o seu filho iria se tornar uma pessoa muito importante dentro do Chabad, se tornando editor, inclusive, das obras do Rebbe, aquele que recapitulava, memorizava, recapitulava, Rabbi Yoel Kahn, e editava os trabalhos do Rebbe, o Rebbe corrigia, e, enfim, aquilo que ele transcrevia, e assim eram editados os trabalhos. Enfim, ele conta que seu pai em Israel tinha um familiar, tinha um conhecido, que era uma pessoa originalmente observante, religiosa, até um Hassid, de família hassídica, mas que com o passar do tempo ele se afastou, saiu do caminho. E ele pediu para que seu filho entrasse no Rebbe numa audiência particular e pedisse ao Rebbe uma brachá especial para esse homem, para que ele voltasse ao caminho do judaísmo, o caminho da Torá, das mitzvot, etc., voltasse a se aproximar de Deus, enfim. O Rebbe entrou, o Rebbe recebeu esse Hassid em Yechidut, nessa entrevista, e quando ele ouviu o pedido, o Rebbe perguntou para ele
que idade ele tinha, acho que no ano de 1929, que era o ano que o Rebbe anterior visitou a Terra Santa, visitou durante alguns dias em Israel. E ele perguntou para ele, você sabe que idade ele tinha, etc. E quando ele notou o interesse do Rebbe em saber, e por que saber isso, então o Rebbe explicou para ele, eu quero saber se ele viu o Rebbe anterior, porque multidões afluíram para recepcionar o Rebbe anterior quando ele visitou a Terra Santa, então Palestina, Israel, e principalmente depois do gesto heróico dele, quando quase ele foi condenado à morte na Rússia comunista, e etc., por lutar pela manutenção do judaísmo. Então milhares e milhares de pessoas foram recepcioná-lo. E esse primo ou parente falou para o Rebbe, não, eu tenho certeza, eu sei, eu escutei que ele também esteve entre essas comitivas que viram o Rebbe anterior, e o Rebbe anterior o viu também. Então o nosso Rebbe disse para ele, então pode ficar tranquilo, porque se o meu sogro, se referindo ao Rebbe anterior, se o Rebbe o encarou, se o Rebbe olhou para ele, se o Rebbe fitou, se o Rebbe viu ele, então com certeza esse olhar do Rebbe vai ter um impacto sobre ele, mesmo que ele tenha recaídas espirituais no decorrer da sua vida, mas ele vai acabar voltando para o caminho certo. Por quê? Porque se ele viu o Rebbe olhou para ele, aqui nós vemos o poder de um gesto de um tzadik. Nosso Rebbe tinha certeza que se o Rebbe anterior olhou para uma pessoa, com certeza ele fará tchuvá, ele irá voltar para o caminho certo. E daqui nós vemos cada gesto de um tzadik, cada movimento de um tzadik, o impacto e a influência contínua que isso tem sobre cada um de nós.